técnicas com o símbolo da transmutação que se pode utilizar antes do nível 3 do Muay-Chan, que é no nível 3 onde este símbolo da transmutação é apresentado. Então, é um trabalho sim complexo para poder mostrar. Eu quero mostrar aqui, são basicamente 4 técnicas que se pode utilizar. Lembrando que há uma questão bastante interessante, né? Por que você pode utilizar antes? Bom, porque a primeira que a gente vai ver, né, é a meditação da quarta-feira, a meditação especial do Muay-Chan. Então, já há uma familiaridade com a energia, mesmo que ainda não se esteja no nível da chama, né, antes até da iniciação. Porque ali, a própria energia que o símbolo da transmutação nos traz durante e especialmente antes da própria meditação, já nos insere no contexto da energia do Muay-Chan. Né? Então isso é interessante. Óbvio que vai acontecendo com o decorrer das iniciações e especialmente no decorrer do desenvolvimento das técnicas, aberturas cada vez mais significativas, até que quando chegamos ao nível 3, essa abertura está em um nível bem maior que modifica muito as sensações que se tem quando se utiliza esse símbolo da transmutação antes da iniciação. É muito frequente o pessoal que faz sempre, né, a meditação de quarta-feira, por exemplo, chega no nível 13 e tem aquelas sensações extremamente distintas, porque é diferente. Não quer dizer, no entanto, que o símbolo já também não esteja atuando em cada um de nós e fazendo aquele trabalho mais do que necessário, né? Porque afinal de contas, os símbolos ali, eles são extremamente inteligentes, nos trazem o que é necessário, porém a ativação gradativa vai ampliando muito a força e o potencial de transformação que eles, né? Vou colocar aqui todos os símbolos, eles nos trazem, tá? Então, uma das questões aqui também para se falar de símbolo da transmutação é porque a gente utiliza ele desde sempre, né? Desde que entra aqui já se conhece o símbolo da transmutação por conta das quartas-feiras. Aí está o símbolo da transmutação. São 4 círculos, né? 4 círculos. A gente pode ver aqui 1, 2, 3, 4, né? Um círculo externo maior. Alguns ainda confundem símbolo da transmutação por conta de transmutação, lembram lá da chama violeta e pensam que também podem usar a qualquer momento. Não, tá? Não usem a qualquer hora, porque não é para usar para sempre. Bom, alguns que costumavam invocar a chama, né, mestre Saint-Germain, chama violeta, transmutação, faziam isso meio de uma maneira meio, até eu diria assim, eu não diria totalmente irresponsável, mas meio afoita. Afoita seria melhor para suavizar. E como se, vou transmutar, porque pensando sempre naquela questão assim, meio que um milagre, né? Ainda que, quando a gente entra no nível 3, a gente sabe que o símbolo da transmutação, eu gosto de colocar assim, tem uma atuação que é 880, que é isso ou aquilo, né? Uma atuação meio que definitiva a respeito de uma situação, uma coisa que vai e rompe, né? Ou então que nos mostra a verdadeira natureza de algo, né? Pode-se dizer assim, ou então que transforma de fato algo. Bom, isso com a força toda que se tem lá no nível 3, porque aí entra também a ativação pelo desenho, né? A partir do nível 2, nós conhecemos símbolos. No nível 2, nós temos os 6 primeiros símbolos no nível 2. No nível 3, nós temos mais 5 símbolos, né? O primeiro deles, o 7º, é o símbolo da transmutação. Todos eles têm uma relação com os raios, né? Esses raios cósmicos, com as chamas, né? Obviamente, com as chamas, raios. Mas não se faz mais hoje aquele tipo de atuação ou de invocação que se fazia antes. Até se pode ter uma associação com raios, com chamas, com mestres, com cores, mas o símbolo da transmutação ele é muito especial, porque além da força que ele tem, e a gente já observa isso na meditação de quarta-feira, pela qualidade que ele tem mesmo até de nos isolar de uma determinada maneira, né?
e aí já estamos falando aqui da primeira técnica, né, da meditação de quarta-feira, ele nos isola, nos eleva, nos conecta como grupo. Então imagina assim, um símbolo que num primeiro momento ele nos permite uma integração com uma dimensão profunda, superior e com a conexão profunda de nós mesmos, e ao mesmo tempo consegue, mesmo que estejamos à distância, nos isolar daquilo que não seja necessário para o grupo, porque estamos conectados por meio do que ele consegue acelerar em nós com as partes superiores de nós mesmos, né, de todos nós aí, quando na quarta-feira. E sempre também, quando estamos em grupo, sempre ele é utilizado com esse propósito também. Ainda que tenhamos, né, um símbolo que é o símbolo cura para grupo, lá no nível 3 também, né, que permite enviar a distância para várias pessoas, mas não é dessa atuação que a gente está falando. A gente está falando de uma atuação do símbolo da transmutação em si, que nos permite essa integração toda. Obviamente que sim, também nas quartas-feiras se utiliza o cura para grupo, né? Depois eu vou mostrar todos eles aqui para vocês, mas ele exige então uma certa responsabilidade, né? Porque mesmo quando se utilizava lá a questão das chamas e que alguém estudava um pouco mais com clareza, sabia também que não se deveria assim usar a chama violeta ou de transmutação para tudo quanto fosse situação, esperando que aquilo ali fosse milagroso. Até porque alguns que eram mais entendidos sabiam, né, que se só transmuta e só pensa no digamos assim, no elevar e não no ficar presente também, as pessoas ficavam meio avoadas, aí, meio perdidas, né? Então, e muitas vezes sem o devido preenchimento da coisa, às vezes até se transmuta, mas as coisas voltam, né? Por isso que vocês já notaram que todos os símbolos, o contorno, né, ou a forma dos símbolos, ela é sempre desenhada em dourado, aqui no Moentian. Por quê? Porque é para sempre entenderem que a energia dourada é aquela que contém as cores ou as energias de todos os demais. E ela também consegue fazer o seguinte: quando nós fazemos um processo de desbloqueio, de limpeza profunda, o dourado ele tem essa característica de, ao mesmo tempo que limpa, desbloqueia, ele também preenche. Então, por isso mesmo que eu coloquei a cor dourada, assim como se fosse ouro aqui, né, em todos os símbolos, por conta justamente dessa qualidade, né, de entenderem que quando se faz um trabalho de desbloqueio profundo, sempre o dourado. Por isso também que até aqui, quando a gente faz a prática do exercício básico para meditação, né, tem aquela chuva de luz dourada, né, porque fizemos todo um trabalho de elevação, de desbloqueio ali no relaxamento, então aquela chuva vem, nos preenche, limpa o que precisar também, né? Então esse é o sentido, além de nos elevar também. Tá? Então essa é a primeira parte aqui a respeito de umas características, né? O símbolo da transmutação sempre esteve presente no Moentian como uma chave justamente disso, né? Em algumas vezes, logo que eu vou agora um pouquinho de história, né? Por isso que eu disse que a gente vai se estender um pouquinho aqui, né? Não tem como não conhecer um pouquinho da história, porque, como eu disse, né, detalhes sobre símbolos ou técnicas mais avançadas só conhece quem entra nos níveis, né? No domingo mesmo a gente estava falando ali, estava com a aula do nível 2, que tem tanta coisa no Moentian, realmente é um universo tão grande, que eu consigo dar algumas ideias nos cursos, né? Agora a gente está com as aulas, que é o essencial sobre as técnicas, tudo gravado, mas depois a gente tem os encontros. Nesses encontros a gente tem uma ampliação um pouquinho maior, assim, consegue conversar sobre, mas falar sobre tudo que tem, né, só quando a gente está mesmo dentro dos cursos. Então, o símbolo da transmutação, né, contando um pouquinho da história, da primeira vez, né, logo que se manifestou o Moentian, e que nas primeiras vezes eu tinha um grupo experimental lá na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, né? Eu sou natural de lá, para quem não sabe, devem saber, né? Porque leram aqui o meu amigo de Andrômeda. Então, nas primeiras vezes que a gente foi utilizar o símbolo da transmutação, ele causava mesmo transmutação até no ambiente, né? Era comum, assim, a força que era gerada pelo grupo, várias vezes caíam
objetos, quadros, assim, né, dava aquele choque, assim, porque manifestou pela primeira vez. Então era muito frequente, assim. Então às vezes eu estava trabalhando no computador, fazendo o desenho e as telas desligavam ou os aparelhos transmutavam, né? Transmutavam. Então era complicado até a entender como que isso ia se manifestar de fato, como que eu poderia apresentar de fato, assim, até nesse sentido, assim, né? Por conta que realmente que era a primeira vez nesse ciclo que se manifestava, né? Com esse tipo de tecnologia que a gente tem aqui. E então foi bastante interessante nesse sentido, assim. E ele, inclusive, né? Eu sempre recomendo que quem começa a ativar, né, não ative o desenho, né? Não faça ativação diretamente na tela, assim, por conta de que às vezes, se o eletrônico está ali meia boca, pode transmutá-lo, né? Que, como eu disse, né, tem o 8 ou 80, então às vezes algumas situações que estão, não se sabe se vai, se fica, né? Ele tem essa atuação também. Outra questão que é bastante interessante da gente entender também, né, que há uma necessidade hoje diferente de mostrar, né, de mostrar o que tem, porque hoje a gente está totalmente online, o pessoal pega o material, então é sempre bom ter um embasamento maior sobre o que se está utilizando e o que se pode fazer com isso também. Bom, vamos lá então. Eu preparei aqui uma mostra rapidinha assim do que são essas 4 técnicas principais que a gente pode utilizar com o símbolo da transmutação, e que vai ficar mais fácil de vocês localizarem também com as páginas que eu vou colocar aqui. Tá? Então são basicamente 4 técnicas e nós vamos, dentro do possível aqui, a gente vai fazê-las. No manual tem várias, assim, são muitas técnicas com o símbolo da transmutação. Vou só dar uma listadinha para vocês analisarem também dentro do manual. Eu sei que muitos não abrem por respeito, mas todas as informações do Moentian, né, elas estão no manual. Óbvio que algumas explicações não estão lá, tanto que vocês sabem, tem um manual com 450 páginas, mas hoje a gente tem praticamente mais 1.500, mais de 1.500 páginas, que elas na verdade explicam o Moentian ou as técnicas, né, sem falar das lives e cursos, né, que também tem uma explicação às vezes um pouquinho além do que tem no manual ou diferente. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu agora vou começar a mostrar aqui. Então olha só, são essas 4 técnicas, tá? Meditação especial quarta-feira, a técnica experimental contra a gripe, e eu coloquei algumas notas aqui abaixo só para dar uma ideia, assim, né? Só para dar uma ideia. Depois tem aqui a estimulação energética, acumular energia interna, e depois a técnica experimental aqui, uma alternativa, né? Técnica alternativa e complementar para a menorragia. Eu vou explicar isso aqui, vou mostrar onde é que está. Tá, então, a meditação de quarta-feira, qualquer pessoa pode participar. Tem uma visualização do símbolo da transmutação, né, que a gente visualiza, né, por exemplo aqui, ó, o símbolo da transmutação aqui nessa técnica, a gente está vendo ele entrando assim de frente, né, ó, está de frente. Agora na quarta-feira a gente vira ele, né, ele entra deitado e forma esses tubos de luz aqui, tá? Qualquer pessoa pode fazer porque nós estamos em grupo, então a energia dele se ativa para todos os que estão presentes, que nem, por exemplo, lá nos vídeos, por exemplo, da iniciação da chama, que ela é gravada, né, tem uma questão de que se pode ativar para todos os que estejam receptivos, porque as pessoas se tornam receptivas na medida que elas aceitam estar presentes, então a energia também se ativa. Uma iniciação, obviamente, tem outras características, por exemplo, na quarta-feira pela manhã, que tem a irradiação, né, todo mundo que chega, mesmo depois de ao vivo, também recebe a energia, porque tem uma qualidade que ficou ali gravada. Então, o acesso à energia da quarta-feira, do símbolo da transmutação, mesmo para quem não esteja iniciado, é justamente porque a força do próprio método, ela vai se manifestando. Tanto que havia um treinamento, por exemplo, se a pessoa nunca tivesse contato, se a gente não tivesse mais internet, pegaria o manual e poderia se sintonizar com o método em si,
com algumas práticas, realizando algumas práticas que estimulariam o contato, a conexão com essa energia. Então, temos a meditação de quarta-feira, que qualquer pessoa pode participar, e visualização de tubos de luz formados pelos círculos que compõem o símbolo, né? E essa técnica principal da quarta-feira a gente encontra lá na página, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, na página 97 do livro Conversando sobre o Moentian, tá? Isso que vocês têm aí, que a gente colocou aqui. Depois tem aqui a técnica experimental contra a gripe. Eu vou depois mostrar em detalhes lá nas técnicas e como é que se faz também, tá? Agora só para a gente se situar aqui, para vocês visualizarem, né? Gravarem aqui visualmente isso aqui. A técnica, eu até coloquei aqui uns símbolozinhos de transmutação pequenininhos aqui, porque tem um sentido, né? Quem já fez a técnica experimental contra a gripe, são a visualização de vários símbolos, né? Símbolos da transmutação atacando, eu coloquei entre aspas, né? Os vírus, visando a resolução das causas e sintomas. Coloquei essa frase porque sempre que há um sintoma, há uma causa, tá? Então, as pessoas dizem, é gripe, é febre. O que significa, né? Algo que eu me abri, e mesmo que seja um vírus, como dizem, né? Pode ser, seja lá o que for, né? Tem algumas ideias aí que são contrárias a isso. Quando, né, na pandemia, nós tivemos vários, até quem fez isso aqui na época da pandemia, teve excelentes resultados no sentido de que os sintomas foram mais leves, né? Todos os que fizeram, ou para quem a gente enviou, amenizou muito. Mas a gente sempre tem que entender que por trás ou na origem de um sintoma tem uma causa. Então, a técnica funciona muito bem, sim, funciona muito bem, mas como uma boa técnica de Moentian, como uma boa técnica de meditação, como uma boa técnica com símbolos, o que a gente entende? Que nos leva, que nos integra de uma tal maneira e que nos possibilita a entrada em um estado tal de consciência, pela visualização, pela forma como é colocado, que também, de alguma forma, vai lá dissolver a causa real, né? Ou nos ajuda a dissolver a causa real. Aí sim, os sintomas podem ser mais rapidamente eliminados, tá? Então, sempre as técnicas aqui têm sim esse sentido aí, tá? Sempre mesmo. Que a nossa colega disse que já se livrou de várias gripes com essa técnica, e até do coronavírus. Depois aqui a gente tem a terceira, que é a estimulação energética. E olha aqui, aqui eu coloquei a figura mais ou menos relativa ao tipo de visualização que se faz. Nessa experimental não é necessariamente assim por fora, mas tem sim os símbolozinhos dentro lá de uma figura, né, de uma representação de um bacteriófago, não necessariamente de um vírus, tá? Eu coloquei assim também por uma razão, justamente porque não é propriamente vírus, né? Mas a causa que esteja impregnada em todo o nosso corpo. Bom, mas vamos lá. Estimulação energética, né? Acumular energia interna, né? Traz mais vitalidade, né? É uma técnica lá do nível 3 que provoca estimulação da energia e vitalidade. Então, aqui essa da contra a gripe, ela não está em nenhum nível, né? Ela é lá uma técnica experimental extra que está lá na página 96 do Conversando sobre o Moentian. A estimulação energética, sim, é uma técnica de nível 3 que provoca estimulação da energia e vitalidade. Também está lá na página 225 do manual. E tem essa aqui, que é bastante especial, bastante mesmo, eu vou mostrar bem onde ela está. É uma técnica alternativa, complementar para a menorragia, né, que é o sangramento excessivo. E então é para iniciadas, essa sim é para iniciadas a partir da chama devocional. Mas eu coloquei aqui porque ela é realmente assim, é uma técnica experimental, no sentido de que, como toda técnica assim, que tem um caráter de transformação profunda, então, mas ela funciona muito bem. Eu fiz vários testes e todos os que as mulheres com esse problema aí
fizeram, os resultados sempre foram bons porque foi detectada a causa real, é apresentada a causa real, e a partir daquilo ali, os sintomas tendem a desaparecer quando detectada a causa real e quando entendido também a relação que existe ali, que eu vou deixar para vocês lerem também. Então aqui essa técnica para amenorragia, ela também é muito simples e por isso também eu coloquei a figura aqui, né? Assim como a estimulação energética é a circulação, visualização da energia circulando nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido, de trás para frente, a gente vai olhar agora todas elas, depois a gente vai voltar a esse quadrinho aqui. Por isso eu coloquei a figura. E pode ser assim em todo o corpo, ou apenas até aqui a região aqui da pelvis, tá? E essa aqui da amenorragia, essa também não está nos níveis, tá? Ela está lá na página 173 do Conversando. Bom, vou falar mais um pouquinho aqui, né, dessas técnicas, eu vou mostrá-las, especialmente essas três aqui, né? Especialmente essas três aqui, e a gente vai ver algo mais. Mas lá no... Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é o quadro 20, página 437 do Manual do Moitian. Então aqui a gente tem várias figuras, né? Várias figuras que colocam assim, ó, a atuação do símbolo da transmutação, ou seja, algumas das muitas atuações do símbolo da transmutação. Se vocês forem olhar aqui no manual, né? Aqui está a estimulação energética, página 225, mas quando a gente começa a falar de símbolo da transmutação, ó, a gente começa a falar sobre o símbolo da transmutação na página 215. Aí a gente vai ver que tem vários tipos de técnicas. E essa aqui tem uma listinha, ó. Então a gente tem técnicas para conexão com a hierarquia. Uma dessas técnicas para conexão com a hierarquia é aquela que a gente, o tipo da visualização que a gente faz na meditação de quarta-feira. Técnicas para acumular energia e despertar interior, entre elas está essa acumular energia que a gente vai ver aqui também. Para aumentar o fluxo energético, quando utilizados com outros símbolos, né, os símbolos do nível 2, por exemplo, para a expansão da consciência, que são outras técnicas também. Então aqui tem uma lista, ó. Conexão com a hierarquia, elevando a vibração, fusão com a hierarquia, aí uma técnica de visualização dos círculos, acumular energia, técnicas para acumular energia, tem estimulação energética, o equilíbrio das polaridades, depois aumentar o fluxo, quando o símbolo da transmutação é colocado antes dos demais símbolos, depois dos demais símbolos, quando os símbolos são colocados nas palmas das mãos, a gravação dos símbolos, depois tem técnicas para expansão da consciência, que são vestir o símbolo da transmutação, o portal energético, vestir o portal energético, aplicações de desbloqueio e relaxamento, isso no nível 3, porque tem muitas outras, como, por exemplo, no nível 3 mesmo, né, tem uma técnica que é uma técnica bastante especial, que cadê? Uma técnica bastante especial que é aqui a geometria da essência, né? E aqui a gente tem as figuras geométricas, e uma dessas figuras é também o símbolo da transmutação, com uma outra função ainda maior, que alguns até antes de iniciarem também já fizeram. A técnica da geometria da essência é uma técnica muito especial. Outra vez, em algum momento a gente fez até 21 dias com ela aqui, para todo mundo. Aqui não, né? Foi aqui, sim. Pelo Zoom depois também eu apresentei toda a técnica, foi bem interessante. Mas enfim, vamos nos concentrar agora nisso aqui. Bom, aqui estão algumas das atuações, né? Então aqui, por exemplo, na quarta-feira, quando o símbolo entra por cima da cabeça, né? Lembrem, o símbolo da transmutação é esse desenho quando ele está assim, nesse sentido aqui, né? Mas quando nós vamos visualizar como tubos, visualizamos entrando de cima da cabeça, né? Formando tubos. Então, são 4 círculos que formam 4 tubos. E aí tem algumas atuações dele aqui. Então, esse aqui como na quarta-feira, aqui como uma expansão de grupo. Aqui tem uma técnica que a da menorragia ou metrorragia, ela também é a gente visualiza o símbolo da transmutação nesse sentido aqui, visualiza o círculo externo e automaticamente os demais eles começam a circular.
E também tem uma outra técnica que é quando a gente também visualiza assim, que é o equilíbrio das polaridades. Não é o que a gente vai falar aqui mais, né? Mas só para saber que tem. E esse aqui é a visualização do acúmulo energético, que a gente visualiza o símbolo da transmutação e assim entrando de qualquer lado, ele entra de qualquer lado e só a circulação é de trás para frente na técnica de acumular energia, tá? De acúmulo de energia, tá? E pode ser visualizado assim, do alto da cabeça até a pelvis ou do alto da cabeça até os pés. Tanto faz também, depende de como já está em sintonia com a própria técnica, tá? Porque é mais difícil, às vezes para alguns é mais difícil visualizar até os pés. Então aí é mais fácil, tá sentado, visualiza nesse sentido. Funciona do mesmo jeito, Agora, quando é a questão da menorragia, é só até a pelvis, do alto da cabeça até a pelvis, tá? Aqui tem algumas outras atuações, até isso aqui é mais ou menos uma brincadeira assim de como o símbolo atua, né? Olha só, tem tantas formas que se a gente fosse olhar como aros, ficaria assim. Essa representação aqui, ela é interessante porque nos mostra assim, olha, nós visualizamos como círculos, né? Mas, como bem sabemos, né, e por conta da atuação do símbolo, eles também abrem e conectam os demais centros de energia que estejam próximos. Então, é muito comum que quando nós ativamos e visualizamos da maneira correta o símbolo, nós também sintamos que, né, quando ele é visualizado assim, entrando de frente ou de lado, nós visualizamos como esferas, né? Então aí ele vai ter uma atuação em vários sentidos, né, quando visualizamos como esferas, tá? Então aqui essa representação aqui é como se fossem esferas, né? Três esferas dentro e uma por fora, né? E eles girando em várias direções. Inclusive, quem assistiu aquele filme Contato, é um filme já bem antigo, né? Tinha uma espécie de uma máquina, né, que fazia determinados movimentos assim. Eram alguns aros, né? Mas se nós analisarmos o símbolo da transmutação, né, também ele gira, se forem como esferas, né, giram em várias direções ao mesmo tempo, tá? Várias direções ao mesmo tempo, formando isso aqui. Então, são várias visualizações, dependendo, sim, da circunstância, do que se necessite, ele também vai se manifestar de maneira diferente. Aqui, isso aqui que parece uma tigela, né, é quando visualizamos o símbolo da transmutação e depois visualizamos ele expandindo, né, para o ambiente, vai causando assim uma expansão de consciência bem maior também, né, para o ambiente, para casa, para a rua, né? Tem a técnica que a gente faz ali de elevando a vibração, que é essa técnica de ele expandindo também, tá? Então são muitas atuações mesmo com o símbolo da transmutação. Acumular energia, que é essa aqui, né, que é essa de visualizar o círculo externo, né, o símbolo entrando de lado, tanto faz da direita como esquerda, e visualizamos o círculo externo do alto da cabeça até a pelvis ou do alto da cabeça até os pés, tá? Essa é a ideia. Visualizar um aro, né, que pode ser um pouco largo assim, ou da largura da cabeça aqui, e girando de trás para frente. Isso aqui a gente faz por mais ou menos uns 5 minutos, 10 minutos no máximo, tá? E aí já está feito. O que isso causa, né? Aumento do fluxo de energia, vitalidade, né? Força interna. Então, se a gente está assim meio se sentindo para baixo, meio lerdo, e visualizamos ele girando de trás para frente, bem assim que ele está aqui nessa figura ou aqui, tá? Essa aqui é a estimulação energética. Aqui está até os pés, né? E aqui, nessa aqui, até a pelvis. Então ele vai girando de trás para frente, aqui entrando de qualquer lado, tá? Aqui no caso está entrando pela direita, mas pode ser para qualquer lado. Nesse sentido aqui. Se concentrando em um deles e fazendo circular, automaticamente os demais se ativam e circulam. E não vão ficar na mesma direção. Geralmente, um vai para cada direção diferente, tá? Um vai em cada direção.
Não se preocupe com os demais. Quando, mesmo lá, por exemplo, na meditação de quarta-feira, são tubos, né? Então, geralmente se concentra em uma direção qualquer. Perguntar qual direção? Não importa a direção. Não é que nem coisa de chakra. Não tem direção. A direção é o que sentir e o que a própria energia e o próprio símbolo falarem na hora que sejam necessários, tá? Não quer dizer que está com baixo ou com alto, se está bem ou se está mal. É o que está necessitando naquele momento. Então aí, na quarta-feira, visualizou ele entrando do alto da cabeça, né? A gente visualiza primeiro um dos tubos, né? Visualizou um girando, automaticamente os demais começam a fazer um trabalho. E eles fazem um trabalho mesmo que é girar em várias direções, cada um de uma direção diferente do outro. Da mesma maneira aqui, então, se concentra no círculo externo, de trás para frente, automaticamente os demais vão ser ativados e fazendo o seu trabalho. 5 minutos ou 10 minutos no máximo e já sai dali com a pilha renovada, tá? Pilha renovada. Isso serve para quê? Bom, eu estou cansado, estou me sentindo meio down, né, meio mal, vou fazer isso aqui. Pode ser deitado, pode ser depois de uma aplicação ou antes, tanto faz. Pode ser sozinho, só isso aqui também. Pode fazer essa técnica em qualquer lugar que permita fechar os olhos. Exatamente isso, tá? Eu recomendo que para sentir uma primeira vez, né, deita na cama de lado e visualiza assim que o símbolo está entrando, tá? É uma das maneiras mais fáceis que tem de a gente sentir, deitado assim a primeira vez, ou sentado, visualizando assim, mas deitado é interessante porque a gente já consegue sentir ele rodando automaticamente. Depois sai dali e vai, ou faz uma aplicação, ou já sai com toda a vitalidade que precisa, tá? Então vamos para essa aqui, técnica experimental contra a gripe. Então, entendendo bem, né? É visando a resolução das causas e sintomas. Conversando sobre o Moentian. Página 96, tópico 47. Esse aqui é o livro azul, Conversando sobre o Moentian. Tá? Livro azul, que para quem não conhece, Conversando sobre o Moentian. Então, é a técnica que a gente vai ali, vai sentar, faz o exercício básico para meditação ou entra em estado intermediário. Eu vou colocar assim, né, porque muitos aqui já conseguem entrar no estado intermediário bem rápido. É uma técnica experimental. Aqui fala em vírus, tá? Mas aqui eu coloquei um bacteriófago. Por que isso? Porque aqui dentro, né, se a gente conseguir, é mais fácil, parece, visualizar os símbolos da transmutação dentro e se espalhando, né? Então, em vez de contaminar, se contamina o vírus com o vírus da transmutação. E aí, ao mesmo tempo, né, se é vírus, se não é, não é vírus, não importa se é vírus ou não, importa se está com aquele estado, vai espalhar isso para cada célula e mesmo que tenha invasores, vai para cada um invasor e vai trazer também, vai eclodir, né? Porque, por exemplo, assim, baixamos a imunidade. Né? Por que baixamos a imunidade? Né? O que nos tornou suscetíveis a isso? Né? Lembrem sempre que sim, aqui, mesmo a picada do mosquito, ela não aconteceria se não estivéssemos suscetíveis, né? Por alguma razão. O aparecimento do sintoma, ele aparece na medida também que nós, né? Ou por muito tempo, ou algum tempo, nos abrimos, né, por conta de algum problema, de algo que não resolvemos. Então a questão aqui seria da dissolução mesmo, né, de seja lá vírus, o que for, mas também na raiz do problema. Então é uma resolução de alguma forma também. Por isso que muitos que fizeram se sentiram muito bem, porque também provoca a saída do problema original, né? Ou que não seria necessário mais tempo, porque muitas vezes vamos pensar sobre por que precisamos parar, né? E quando se estuda um pouquinho assim também sobre a questão de saúde, né, se entende muito bem também que febre é sempre algo positivo, né? Tem algo em movimento. Para nós aqui, no estudo da consciência, da autoconsciência, do autoconhecimento, também se entende que, às vezes,
nós não paramos, e aí o nosso corpo nos faz parar. Por que não paramos? Porque não queremos analisar algo, porque não queremos sair de uma situação, mas queremos continuar levando até o extremo, então o organismo apresenta uma forma de sairmos. Então, além de combater, seja lá o que for que invadiu, também vamos nos dar um tempo, né? Um tempo para uma resolução mais rápida. Tá? Então esse é o sentido aqui da técnica experimental contra a gripe. Está aqui na página 96 do livro Conversando sobre o Moitian. Depois tem aqui essa para menorragia, que agora tem no nível 1 um vídeo que eu falo bastante sobre isso aqui. E tem aqui no Conversando sobre o Moitian, a página 173, o tópico 90, tem todo um estudo, o que é, então quem apresentou já esse sintoma, né, tem todo um estudo como definir de fato o que é, tem uma análise aqui de um livro médico, tem aqui algumas causas disso, e tem também a observação que eu fiz, a análise por mais de 5 anos na época, né, e depois tem aqui uma conclusão sobre a calma, então a causa, né, sobre a causa. Então quem estiver interessado, né, aqui na página 173 começa, tá? E a visualização é bem simples, só que a mulher que for fazer, ela precisa estar iniciada pelo menos na chama. Não dá para fazer para outra pessoa, não é para mandar à distância, tá? A própria pessoa precisa fazer. E a visualização é como essa que está aqui, tá? Em vez de entrar de lado, ele entra de frente e se visualiza nesse sentido. Ó, a própria pessoa interessada precisa estar sintonizada no Moitian, pelo menos no nível da chama devocional. O procedimento é bem simples. Basta visualizar que os 4 símbolos que compõem a transmutação giram em sentido anti-horário. É anti-horário na sua frente, tá? Anti-horário na sua frente. Então, a gente faz assim, eu estou fazendo aqui para vocês anti-horário, mas quando faz é nesse sentido anti-horário para quem está fazendo, né, para si mesmo. Então para outra pessoa seria horário, tá? Mas para quem tá fazendo para si mesmo é no sentido anti-horário, tá? É bem simples, se faz isso aqui por uma vez por dia, 5 minutos também. É bem interessante, porque o que vai mesmo fazer o efeito é entender a causa que está descrita aqui no tópico, né? Como eu disse, a geometria da essência, que ela é lá de nível 3 também, que usa o símbolo da transmutação, entre outros. Tá? Então, essas técnicas com o símbolo da transmutação, elas são extremamente importantes, nos trazem realmente bastante transformação. Cada técnica sempre tem o seu papel. Por exemplo, a gente está lá no nível 1 e tem posições das costas, né, em determinados pontos nas costas. E tem a aceleração linfática, que é em determinados pontos nas costas. Quer dizer assim, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa pela intenção, pelo conjunto, pelos pontos, pelo tipo de visualização. Cada técnica, cada conjunto de símbolos, cada coisa tem a sua função própria dentro daquilo que foi estipulado. Então, perguntou aqui, essa técnica experimental não é a mesma coisa? Não, a visualização é completamente diferente, cada coisa é uma coisa, tá? Cada uma é uma coisa. Não é o mesmo sentido, mas pode, por exemplo, uma acelerar a outra. Aí sim, pode sim, tá? Mas é cada uma de uma maneira diferente e específica, tá? Ainda que às vezes tenha, por exemplo aqui, né, tem visualização de frente, pode ser tanto para essa técnica da menorragia, como também para equilíbrio da polaridade, mas depende do que você está fazendo e qual é a causa real que você está trabalhando, né? Às vezes, em determinados casos bem específicos, eu recomendo para algumas pessoas técnicas completamente diferentes daquele nível que esteja. Por exemplo, eu
ou analisando a questão de um aluno que esteja lá em nível 1, posso sim recomendar técnicas até de nível 4, analisando o que seja necessário mesmo para uma transformação, para algo que esteja ali. Agora, eu recomendo que se atenham às técnicas de cada nível, e tem muito mais que a gente traz aqui. Eu trago sempre para vocês muito mais técnicas do que em qualquer nível, né? Porque às vezes a gente faz também de uma maneira coletiva, né? Em grupo, né? Atenham-se àquelas que são colocadas, justamente por isso eu trouxe aqui essas 4, a maneira como se pode realizá-las e o motivo real, né? A causa real, tá? Então, não é propriamente assim podar algo, mas é entender o que é realmente necessário em cada momento. Então, quem está no nível da chama, por exemplo, diz assim, posso fazer? Não sei, porque muitas vezes a gente ainda está em nível de resoluções de coisas que ainda não foram concluídas. Aí eu vou acrescentar uma técnica ou uma força que está além daquilo que eu já estou fazendo, né? Então, é aí que fica a questão. Alguém perguntou aqui o que eu faço para ter alguma técnica para deixar de fumar? Deixar de fumar, resoluções profundas. Tá? Tem o livro das resoluções profundas, que não é a questão deixar de. A questão é por que eu comecei. Né? E a que isso me leva. E o que isso realmente representa na minha vida. E eu sem isso, o que causaria? Né? Então, resolução profunda. Não é uma técnica. É uma resolução profunda para um entendimento. Aí fica mais fácil. E aí, com a própria resolução, você faz 21 dias, pausa 21 dias e começa 21 dias. Nos 21 dias de abstinência, a resolução é muito maior. Então aí, finalizando, né, geralmente quando é um hábito, um vício que se quer transformar, no mínimo 21 dias. Né? Mas tem todo um processo. Então por isso é melhor ler o livro, analisar a aula que tem sobre a resolução profunda lá, desde a chama já tem ali, né, já pode fazer. Apresentar uma técnica de acúmulo de energia para ter mais vitalidade é ótimo, só que uma coisa é eu ter um efeito imediato, outra coisa é isso sempre se repete, com que frequência isso ocorre? Alguma coisa que eu faço, ou veja, escute, ou coma, produz isso em mim, é um padrão? Então são questões que a gente também precisa responder antes de saber o que eu faço para, né? Óbvio que uma técnica com um símbolo da transmutação, ela vai ser potente no nível de que, ao mesmo tempo que nos estimula a dar mais energia, ela também vai nos forçar a uma resolução, né? Porque é símbolo da transmutação, não é só uma injeção na veia ali, né, para adrenalina. Não, é algo que vai nos estimular a busca de uma resposta do porquê isso acontece com frequência ou não, não sei, mas a gente tem que pensar sempre nas técnicas assim. Então, tá no nível da chama, tem muitas técnicas que podem ajudar a entender padrões, muitas. Depois no nível 1, tem todo um curso de meditação, mas sim, se pode fazer isso aqui como um efeito imediato, né? Essa técnica da estimulação energética que eu falei aqui, além de muitas outras que existem com esse sentido. Só a autoaplicação, ela também já nos move muito, né? Nos move. Só uma meditação bem feita, com o sentido de que nós entramos mesmo num nível mais elevado, quando nós voltamos renovados, né? Isso é interessante também. Então, depende muito do que cada um precisa e de quanto eu quero mover em mim, né? De quanto eu quero me transformar também. Esse exercício de acúmulo de energia dá uma revitalizada mais rápida. Agora, a sequência básica é aquilo que a gente já sabe, uma transmutação profunda de todos os níveis do nosso ser. Tanto que, né, é algo para ser praticado por muito tempo, por toda a vida, e sempre nos estimulando, elevando a energia. Tem sim, né, como vocês já devem notar, e talvez a pergunta seja originada por isso, né, quando a gente está lá no nível 1, eu gosto sempre de mostrar uma figura aqui, né, isso aqui seria uma entrada da energia quando a gente faz, por exemplo, uma iniciação. Né? Quando a gente faz uma iniciação, a entrada da energia é pela região aqui do diafragma, né? Faz um percurso pelo cardíaco, volta para o cerebral e aí circula em todo o corpo. Nos lembra também
a circulação do símbolo da transmutação. Quando está lá no nível 1, tem aqui a sequência básica. Bom, quando vamos para a sequência básica, temos também uma circulação de energia. Tem a questão aqui da elevação de energia, né? Elevação de energia e que retorna renovada. É bem diferente uma coisa da outra. Como eu disse, cada técnica tem a sua função específica, elas são complementares, mas, por exemplo, nível 1 eu tenho um nível de energia. Quando eu chego no nível 3, eu tenho um nível de energia muito maior. Então a transmutação provocada é ainda mais elevada. Por isso que quando a gente faz iniciação nível 1, nível 2, nível 3, sempre a gente volta para a sequência básica. Mas cada técnica tem a sua função e a sua qualidade específica também. Eu vou ficando por aqui hoje, agradecendo muitíssimo a presença de vocês.